Muito bom dia, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Hoje é sexta-feira, chegando o finalzinho de semana e primeiro dia do mês de agosto. Como o tempo passa, hein? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo, são 3 horas e 36 minutos de madrugada. Muita cerração aqui em São Paulo. Mas hoje, pelo menos, eu estou sentindo que está menos frio do que a madrugada anterior, porque ontem, quinta-feira, a madrugada, onde eu estava, eu acho que eu comentei ontem nas redes sociais, 8 graus. E estamos aqui, graças a Deus, em um novo dia, e eu espero que você levante com ânimo. Ser feliz é o mais importante, o resto a gente vai consertando, não é? Vai reformando aí, literalmente, onde quer que você esteja. Muito obrigado. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma madrugada. Estamos, durante este ano todo, fazendo, né, o nosso trabalho, também registrando 40 anos de rádio, a nossa biografia. Então, eu, particularmente e profissionalmente, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida. E veja só, hoje estamos em redes sociais, do rádio para a rede, e eu fico lembrando 4 décadas atrás, quando a gente começou o trabalho, e justamente a gente começou na madrugada, fazendo uma programação de música raiz, música sertaneja, e para representar tudo isso, você ouve aí no fundo musical, talvez, né, um dos maiores nomes do mundo no rádio brasileiro, que marcou a história, ficará marcado para a eternidade, essa obra fantástica, pela sua voz também, mas pelo seu trabalho artístico, instrumental também, como sanfoneiro, né? Que ele foi, nosso querido Zé Bétio, o maior nome do rádio brasileiro, animação, nosso querido Zé Bétio. A gente também faz essa homenagem nessa madrugada do início do mês de agosto. E já, né, iniciamos o mês de agosto, terminou a festa junina e depois inventaram julina, que era o mês que terminou ontem. Nós fomos até o dia 31 de julho, mas a vida é essa. Ontem eu estava assistindo os jornais da televisão à noite, e o assunto principal qual era? Frio? Não, é um tal de tarifaço. É o tarifaço que impõe que nós, né, principalmente o pessoal aqui eu digo nós brasileiros, mas tem muita gente nos ouvindo que é do agro. Tem muita gente que nos ouve diariamente há 40 anos, que trabalha ali no plantar, né? No plantar mesmo, e colher depois, talvez, porque nós temos aí, igual agora, a temperatura, friagem, essa friagem toda, principalmente quem trabalha com verduras, o cinturão verde aqui, por exemplo, na região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, como que esses agricultores sofrem, né? Sofrem muito pela questão do tempo também. E mesmo com investimento, eles perdem muito. Estou lembrando aqui como é gostoso, né? Na hora do almoço, na hora agora também, quando começa a amanhecer, você tomar aquele delicioso café. Eu estou aqui com meu cafezinho aqui já, meu cafezinho quente, não requentado, quente, feito agora pela Dona Maria aqui, que é cozinheira aqui do prédio. E ela já está trabalhando de madrugada e preparou um café. Olha, gerente, está vindo de madrugada aí? A gente veio de eventos aí, então vamos passar já no estúdio e vamos fazer o primeiro programa de rádio no primeiro mês de agosto. Então, isso é muito bom. Não tem horário, para a gente não tem horário, né? Agradecer a Deus enquanto a gente tem vida. E eu agradeço a Deus todo dia pela saúde. Ontem eu comentei sobre os remédios que chegaram às unidades da UPA, da região nossa, onde a gente pega remédio, mas eu não peço só para mim, vocês já perceberam, a gente pede para todo o nosso público, que é você, que mesmo, claro, 99% dos nossos ouvintes nunca viu o Ligeirinho do Rádio pessoalmente, mas tem um carinho enorme por mim. Eu tenho que mais agradecer a Deus por isso, não é? Porque hoje, por exemplo, existe o Spotify, nome bonito, não é? Que na verdade, se você for perceber, quem inventou isso aí foi os radialistas, não é? O gênio do rádio, porque tudo isso tem a ver, o Spotify hoje, que você percebe,
até nessas entrevistas que você vê podcast, e eu fui um deles, você tem a oportunidade de não apenas a imagem, mas você ouvir a voz. Isso é muito importante, porque não atrapalha os seus afazeres. A importância do rádio, eu sempre estou valorizando aqui o rádio, sempre valorizando os ouvintes, que não precisa deixar, repito, qualquer afazer, os seus afazeres, para nos ouvir, assim como outros companheiros, outros colegas de trabalho, não é? Infelizmente, o tempo vai passando e nós temos as nossas perdas, mas no fundo, tudo é vida, porque nós estamos aqui apenas de passagem, não é? Você está me ouvindo pela rádio Estação Imprensa, sempre a gente tem novidades, e eu quero agradecer a você também, radiodifusor, gerente de rádios, que por todo esse Brasil, eu não tenho nem noção, né? Você que tem que nos passar para a gente o seu prefixo, né? O nome da sua emissora, para que a gente possa citar aqui graciosamente. Então, a gente tem notícias que muita gente está nos ouvindo pelas rádios, mas nós estamos aqui, direto dos estúdios em São Paulo, na rede, né? Que nós projetamos isso, hashtag do rádio para a rede, justamente para que você possa encontrar sempre algum trabalho nosso, seja no jornalismo, apresentando programas musicais, principalmente a divulgação musical, que a gente também faz isso há muito tempo, não é? Trabalhamos em gravadoras, eu lembro madrugadas geladas, frias, que a gente marcava presença ali na Rua das Palmeiras 315, onde neste horário já tinha fila ali de artistas que hoje são nomes fortes, que estavam literalmente, viu pessoal, na fila, aguardando para talvez conhecer pessoalmente outro grande comunicador que fez história, e esse eu tive um conhecimento maior também, né? O Zé Bétio também, o Zé Bétio mais tarde, mas antes, o grande Edgar de Souza, o Edgar de Souza que fez história no rádio de madrugada, ao vivo, às 2 horas da madrugada, ele entrava no ar na Rádio Globo Nacional, AM 1100. Vocês lembram do Edgar de Souza? Levanta a mão quem ouvia de madrugada o Edgar de Souza no AM 1100. Depois, mais tarde, passava para o 1000 kHz, ouvindo o Zé Bétio, mas antes o Oswaldo Betil. Essas 3 figuras que eu estou citando agora fizeram história no rádio. E olha, eu não acredito em coincidência, mas ontem eu zapeando televisão, as pessoas mais antigas não são muito ligadas à televisão, porque o conteúdo hoje é esquisito, né? Pelo menos eu acho isso. E ontem, eu não lembro exatamente, mas é alguma comemoração com o jornal o Globo, que aliás completou centenário histórico, não é? Jornal o Globo. E eu vi uma imagem, é pena que eu estava com... Eu sou desse jeito, pessoal, não sei se vocês são assim. Eu estou assistindo televisão ao mesmo tempo produzindo, né? Estou no computador, escrevendo alguma coisa, e eu deixo com volume, aliás, sem volume a televisão. E ontem eu vi a imagem de um outro grande comunicador de rádio que fez história no Brasil, mas especialmente Rio de Janeiro. O nosso querido e saudoso Haroldo de Andrade, uma das vozes mais lindas e marcantes do rádio brasileiro, Haroldo de Andrade. Você lembra do Haroldo de Andrade? E ontem a TV Globo mostrando a imagem dele ali nos anos 80. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é oriundo aí das comemorações que a Globo está fazendo, do jornal O Globo, que pertence ao Grupo Globo, é claro, da família Roberto Marinho. Começou com o Roberto Irineu Marinho, depois o próprio Roberto Marinho, e a história da TV Globo. Isso aqui a gente não podemos fugir, né? Até hoje, a maior televisão, né? A liderança, tanto é verdade que as pessoas falam da Globo hoje, mas elas copiam, né? Pode observar as outras televisões, o SBT, a Record, Bandeirantes, todas elas copiam da Globo. É claro que hoje, com essa transformação, o avanço da internet, o aparecimento da internet, tudo vai mudando, né? E eu também. Hoje eu estou falando aqui ao vivo, antes das 4 horas da manhã, e a gente falou o horário. Deixa eu ver a temperatura aqui. Nós estamos com 11 graus, e eu particularmente estou sentindo que está menos frio, e eu acertei. Porque ontem, claro que eu estava em outra região,
estava 8 graus, agora está 11. Claro que eu estou com um capote aqui, eu estou tô parecendo aquele astronauta, não é? Mas o mais gostoso é você chegar aqui no prédio, tem um porteiro que é o Zeferino, não é Severino não, é o seu Zeferino, ele está nos ouvindo lá da portaria, e a gente parou aqui, ele achou até estranho, falou, o Ligeirinho do rádio, quanto tempo eu não vejo o Ligeirinho do rádio. E aí o porteiro, quando ele falou assim, ô Ligeirinho, minha tia, aí já vem, minha tia, minha mãe te ouvia no rádio. Aí eu olhei para o seu Severino, depois eu subi aqui o elevador, olhei no espelho e falei, meu Deus, ainda bem que a minha aparência física não aparece a minha idade. Porque cada vez que esse pessoal fala, claro, eu fico feliz, porque o seu Zeferino já é um senhor de idade. E eu falei, para mim mesmo e para Deus, como a gente vai ficando velho, né? Meu filho Edgar nem gosta dessa palavra, eu também não sou muito chegado, não, mas tudo bem, vamos lá. Como a gente vai ficando antigo, não é? Mas o mais importante, pessoal, não é a idade, né, cronológica, a gente diz tal, mas é você ter uma mente sadia, saber falar e ao mesmo tempo ouvir você mesmo. Como eu estou aqui, ó, falando com você, estou com um fonezinho aqui nas minhas orelhas, eu estou percebendo o que eu estou falando, por isso que eu nada contra, tá bom? Hoje, com esse avanço da internet, uma das coisas que eu mais gosto é estar escondidinho aqui no estúdio, não ter nenhuma câmera para focalizar a gente, aí eu tenho uma melhor liberdade para falar com você, sem ter a preocupação de ficar olhando para a câmera, dando um sorrisinho falso, que muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso, aí acaba o assunto, que é o mais importante, por exemplo, estou conversando aqui com você, batendo um papo, o Ligeirinho, o que você vai falar hoje? Eu não sei, tem aqui na tela algumas notícias, mas eu acho que o que eu vou fazer, hein? Eu não sei, o mais importante é que eu estou falando com você ao vivo, é a primeira live deste início de uma sexta-feira, final de semana chegando, e o primeiro dia do mês de agosto, um mês muito importante como todos os outros, mas para mim a importância maior é no próximo dia 15 de agosto. Eu não vou falar quanto tempo atrás, mas faz um bom tempinho, né? Senão ela vai me dar um puxão de orelha, mas dia 15 de agosto, de algum tempo atrás, eu tive a felicidade, pela primeira vez, de ser pai, né? Ser pai dessa, hoje é uma mulher, né? A Janaína Aparecida Xavier, que é uma das produtoras do nosso programa, uma jornalista da área de publicidade e marketing, já viajou a Europa, é viajada, né? Trabalha bastante, deve estar dormindo agora, mas é o grande amor da minha vida, o primeiro amor, né? Eu tenho 2 amores, quem são os nossos amores, na verdade? São os nossos filhos, não é? E eu tive o prazer, a satisfação, a honra de Deus colocar na minha vida, nesse plano terreno, e isso eu agradeço eternamente, a minha filha Janaína Aparecida Xavier, que no próximo dia 15, nós vamos fazer uma homenagem, é claro, de repente você vai ver nos vídeos aí, ou quem sabe a gente se encontrar, né? Porque hoje, esse mundo, não vou nem falar mundo cruel, mundo abençoado por Deus, ninguém tem tempo para nada, não é verdade? Mas o importante é que a gente conversa quase todos os dias, ela lá, eu aqui, assim como o Edgar, e agradecer a Deus por tudo, não é? Você já agradeceu a Deus, você que já acordou, você que não dormiu, está trabalhando aí igual o seu Zeferino aqui na portaria, você, meus amigos porteiros, aproveitando aqui, amigos porteiros da madrugada, ouvindo o Ligeirinho do rádio, muito obrigado, viu, pela sua audiência, você que é vigia, controlador de acesso, você que trabalha na triagem, hoje inventaram, antes era só vigia e vigilante, hoje tem controlador de acesso, porteiro é antigo, né? Então hoje não importa as funções, o importante é que você aí está batalhando, cuidando do patrimônio. Hoje tem edifícios em todos os lugares, não é? Em todas as regiões, principalmente no eixo Rio-São Paulo, no Rio de Janeiro, você que está me ouvindo aí no Rio de Janeiro, você que está me ouvindo aqui em São Paulo, essa multidão de porteiros ouvindo o Ligeirinho do rádio. Muito obrigado mesmo pela audiência. Olha, aqui na tela já está a Ed Modas. Se eu não me engano é do Rio de Janeiro, né? Está aqui, ad.modarj.
Ô Adi, você é do Rio de Janeiro mesmo? Eu falei do Rio de Janeiro sem perceber aqui, ó, que já tem gente na tela. Tem duas mulheres aqui, ó. A Fátima Franco também. Mulherada, o que vocês estão fazendo acordada agora, hein? O que é que vocês estão fazendo acordada agora? São 3 horas e 51 minutos, 11 graus, e eu tenho a satisfação aqui de, já na tela, tem bastante gente nos ouvindo, mas o importante, né, é que a gente observe que as pessoas, o nosso país, de modo geral, não para. Não para. Rio de Janeiro, falei agora, deve ser a Ad Moda, que é de lá, não é? Do Rio de Janeiro, porque está aqui, ó, Ad Modas, que é uma empreendedora, com certeza, Ad Modas RJ. Então aproveito aqui, mando um grande abraço aos meus amigos, eu sempre brinco, né? Meus amigos cariocas. Eu tenho uma prima, eu tenho várias primas, né? Mas eu tenho uma prima que mora no Rio de Janeiro, e ela sempre me convida, ô Ligelinho, quando você vier aqui no Rio de Janeiro, vamos passear juntos aqui. Ela mora, eu esqueci a região onde ela mora, meu Deus do céu, a área turística aí, no Rio de Janeiro. Mas enfim, um grande abraço a vocês que estão nos ouvindo agora nessa terra maravilhosa, não é? Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E não sei quem inventou essa frescura, aquela briga boba, imbecil, que não existe na verdade. Quem é paulistano igual a mim, eu adoro o Rio de Janeiro. Por oportunidades, eu já fui convidado várias vezes, para trabalhar no rádio carioca. E claro que não houve oportunidade, mas eu agradeço muito ao Rio de Janeiro por abraçar a gente também, não é? Muito obrigado. A Fátima Franco também está nos ouvindo aqui. Você que... Nós estamos falando ao vivo, mas fica acumulado aqui, armazenado, uma gravação para que você ouça em qualquer horário. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais um dia, e o primeiro dia do mês de agosto, não é? Agradecer a Deus por tudo e por todos. Não é mesmo, Dona Maria, do cafezinho, o Zeferino aqui do prédio da rádio? Agradecer a Deus é o mais importante. A gente tem que dar uma paradinha no dia a dia para justamente isso. Palavras não podem ser apenas registradas em vão. A gente precisa valer tudo isso. Eu percebo a quantidade de pessoas que diariamente não têm paciência nas ruas. Imagine em casa. Às vezes uma palavra mal colocada, uma vírgula, faz com que as pessoas fiquem tristes, não é? Então a gente precisa também fazer o que a gente aprendeu com Deus. Vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, sabem que a gente nunca fala de religião. Mesmo porque religião, desculpe, é uma realidade. Religião não conserta ninguém. Aliás, a gente fala de Deus, porque Ele é único, é o Pai. A gente até vê aí, as pessoas misturam o marketing, a propaganda, a publicidade, relacionada muito ao lado religioso. Quando é benéfico, tudo bem, vamos aplaudir, mas nunca pode ser distorcido. Porque todos nós, quando Deus nos colocou aqui na terra, Ele nos colocou para que a gente tivesse livre arbítrio. Ou seja, você está com uma liberdade para você fazer o que você quiser. Só que Ele colocou a direção, o caminho, a estrada que você precisa seguir. E qual é a estrada, Ligeirinho, que nós precisamos seguir? A cidade da bondade. Quando eu digo cidade, é a estrada. Quando a gente fala de farmácia, com PH, então as pessoas mais antigas, muitas delas estão no céu, mas elas marcaram a obra. Eu tenho certeza, se eu perguntar para você, por que você tem esse perfil tão bacana, esse sorriso lindo, principalmente das mulheres, não é? Dos homens também, eu sou homem,
mas a gente vê e observa que hoje as pessoas não têm mais paciência. Não sei se é esse mundo novo, esse novo mundo de internet, onde existe a ostentação, uma bobagem. Para quem é melhor do que o outro, bobagem. Alguém disputando com o outro, porque de repente o apartamento dele é melhor, porque de repente a outra pessoa que cresceu junto com você tem uma vida melhor do que a sua. E o que você fez para melhorar a sua vida? Você só olha a janela do vizinho? Você só olha o crescimento do vizinho? Eu estou falando de um modo geral. Tem pessoas que são frustradas por isso, porque ela vive a vida toda cuidando da vida dos outros. Nós precisamos cuidar das nossas vidas e ter gratidão a Deus todos os dias, como eu digo aqui. E eu não digo apenas aqui no rádio e na rede. Todos os dias quando eu acordo, e principalmente nos dias de hoje, porque vai passando o tempo, a gente está se preparando para voltar ao início. E a vida da gente é uma novela real em capítulos. Novela real, onde a gente sente na pele, no corpo e na mente o tempo passando. Mas você pode ser jovial, se sentir jovial por dentro. Como eu disse agora, eu fui recepcionado pelo porteiro, o senhor Zeferino, e ele disse: "Seu Ligeirinho, senhor Ligeirinho, hein?" Seu Zeferino está me ouvindo na portaria. Ele falou assim: "Olha, meu pai, ele falou a tia, né? A tia e a mãe dele, que não estão mais aqui nesse plano terrestre, ele disse que eram ouvintes meus." Ele não falou a rádio, eu também não lembro e não perguntei, mas eu às vezes eu fico olhando e falei: poxa vida, como Deus tem sido generoso comigo, porque eu não sinto o tempo passar para mim. Às vezes você sente porque tem naturalmente um probleminha de saúde aqui e acolá, mas eu estou sempre me cuidando. Eu gostaria que as pessoas fizessem o que eu faço, a gente cuidar, fazer a manutenção do nosso motorzinho. Você já está fazendo isso? As mulheres normalmente fazem isso, os homens não. Os homens ficam esperando a doença acontecer. Não, tem que fazer os exames preventivos, viu? Você que é homem, faça isso. As mulheres estão sempre de parabéns, sempre se cuidando da beleza, não é? Por isso que todas as mulheres são lindas e maravilhosas, porque elas se produzem. Já agora na madrugada, eu duvido que não tenha uma mulher, já que está tomando seu banho, está passando um batonzinho, né? Passando um creme, vestindo, não importa o tipo de roupa, a mulher sempre sai de casa produzida, não é? Que coisa maravilhosa. Eu sou fã das mulheres, e não importa a idade, hein? Então, é legal você chegar a um certo tempo, e eu sei que tem muita gente igual a mim, que o tempo passa, a gente sabe, mas eu não imagino que tenho a idade que eu tenho. A minha filha, às vezes, ela fala assim: pai, você está um gatão, você está um moço. Claro, é minha filha que diz isso. Como eu tenho motivos para agradecer ao invés de reclamar. E as pessoas às vezes ouvem: "Ô Ligeirinho, mas você está aí, você nunca tem problemas, né?" De repente as pessoas imaginam o radialista, as pessoas têm essa imagem mesmo, o radialista, o locutor, o apresentador de televisão, quem trabalha na televisão, ator, atriz, no cinema, no teatro. As pessoas têm uma imaginação totalmente distorcida, que todo mundo que trabalha nesses setores são ricos, bilionários, tem uma vida tranquila, não tem problemas, não paga boleto, não é? Vocês não sabem o que a gente sofre, não é? Mas eu não sei se eu sou diferenciado, eu não tenho nenhum problema nessa questão de ser um homem frustrado. Muito pelo contrário, eu tive várias oportunidades na vida, mas também, como todo ser humano, e eu sou um deles, a gente sofre, mas sempre procurando o caminho certo, que eu acabei de falar agora. Deus nos colocou aqui, todos nós, com livre arbítrio. Você escolhe o lado errado ou o lado certo. Uma coisa bem simples. Procure o lado certo, que é o mais difícil, pode ter certeza, mas adiante você vai encontrar a felicidade. Se você me perguntar hoje: "Ô Ligeirinho, diga 2 motivos ou um motivo para você
falar que você é feliz hoje, mesmo com todos os problemas, todos nós temos. Eu sou feliz hoje por duas situações. Eu vou citar dois nomes, que são eles que me fazem estar aqui de madrugada falando com você. E é claro, meu respeito e meu carinho por você que está me ouvindo agora. Mas a Janaína e o Edgar são meus troféus. A Janaína é minha filha, o Edgar é meu filho. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter esses filhos maravilhosos. Temente a Deus, os dois, tanto o Edgar como a Janaína e Edgar, me dão orgulho todos os dias como pai. Então, eu tenho certeza que também você tem uma história dos seus filhos, não é? Eu que já falei aqui, não tem problema nenhum, eu sou de uma família numerosa, principalmente, antigamente, né? Filhos com 10, 15 pessoas. Eu sou de uma família grande, de 8 irmãos. Dentre esses 8, saiu eu. E graças a Deus, todos com a sua vida, todos criaram a sua família. E eu fico muito feliz por isso. Minhas duas irmãs, Elisete e Eliana, e meus irmãos, o Hélio, inclusive, se não fosse ele, eu não estaria hoje no rádio, né? O Hélio, que hoje é empresário, empreendedor, sempre lidou com a comunicação, foi controlador de voo, trabalhou no governo federal, hoje está aposentado, mas é empreendedor, né? Dono da cafeteria Hélio, em São Miguel Paulista, no mercado municipal, gerando empregos para as pessoas. Mas o Hélio Xavier, ele sempre me incentivou a continuar no rádio, porque a gente desiste também, tem hora que é tanto pontapé que a gente desiste. E eu estou falando aqui, eu quase que desisto de ser radialista pelas situações difíceis. E aí meu pai, Luiz Gonzaga Xavier, meu pai do Hélio, ele falou: olha, escolha duas profissões, uma sempre vai deixar você numa situação legal. Meu pai sempre foi visionário, Luiz Gonzaga Xavier. Ele dizia o seguinte: já que você vai entrar nesse mundo artístico, radialista, filho, escolha duas profissões, porque uma delas, ela vai sustentar você e a sua família, e a outra vai ser um hobby. Claro que em outras palavras ele disse isso e eu captei bem, e é uma realidade. Quantos e quantos, eu acho que nunca ninguém falou isso, né? Quantos e quantos radialistas você lembra o nome deles e falou: poxa, já morreu, né? Não, às vezes não. Quantos artistas da televisão, especialmente do teatro, das novelas, morreram? Não morreram, porque os ouvintes, os espectadores, telespectadores, televisão especialmente, quando o artista some da tela ou do rádio, da voz, a imaginação das pessoas é que morreram. Não, às vezes não, graças a Deus não, mas estão sem emprego, porque o desemprego é muito grande, principalmente as pessoas que têm mais de 50. Quer dizer, no Brasil, você tendo 45 anos de idade já é grifado como uma pessoa velha. A gente tem que tirar isso. E os próprios empresários, parabéns você que é empresário, o próprio mundo está mostrando isso. As pessoas de mais 50, mais 60, mais 70 têm uma coisa que ninguém tem, que vai ter, se Deus quiser, se não morrer antes, que é a maturidade, a experiência. Esqueça a internet. Nós estamos também no mundo da internet, mas veja bem, a própria TV Globo, o Fantástico, está mostrando aí a Renata Celibelli, nossa amiga, colega, repórter, está mostrando um quadro, e sempre a Globo, né? A Globo, a gente precisa elogiar, a Globo sempre está inovando. Tem um quadro aí, eu não sei o nome, que são matérias produzidas mostrando o quão é importante a gente valorizar as pessoas com mais idade. E a mais idade não é velho, velho é o seu pensamento. São as pessoas que dão um show de bola. E eu sou uma delas. Então, mais 50, mais 60, mais 70 é o mundo atual, virtual ou não, mas é o mundo da realidade física. Quantas e quantas pessoas mais tarde você vê aí nas academias, né?
jovens, mas também as pessoas com mais 50, mais 60, mais 70, caminhando também nas ruas, pessoas trabalhando nas feiras livres, nas padarias, né? Aproveitando aqui, um grande abraço você que está se preparando, os meus amigos padeiros, né? Tem 2 padeiros aqui, que já mandou um alô. Ô Ligeirinho, nós estamos aqui na sintonia. Quem é o Alencarzinho? Juvenal Aparecido do Capão Redondo. Juvenal Aparecido do Capão Redondo está nos ouvindo agora na padaria central. Ô Ligeirinho, estamos te ouvindo aqui. Junto com ele está o Beto, a Maria Aparecida. Quem mais? A Rosana, em Capão Redondo. Aqui também, olha como nós estamos falando aqui, Avenida Guilherme Cotti, na padaria, em frente à igreja Santa Edviges. Pessoal, todo mundo ali se ouvindo o Ligeirinho do rádio. Muito obrigado também, viu, gente? Então, a bondade. O que você entende como a palavra bondade? A bondade autêntica, de verdade, dentro de uma pessoa, e eu imagino que seja você, é medida pela sua capacidade de ser boa pessoa e de fazer o bem. Deus nos colocou aqui justamente para isso, para ser uma boa pessoa, promover o bem. A gente fala muito nessa palavra compartilhar, né? Compartilha, e compartilhar o que tem de bom, de forma contínua. Pessoal, tem tantas histórias para contar, tanto os erros cometidos, mas até os erros que você comete, você tendo certeza desses erros, você vai consertando no dia a dia, né? Eu sou um ser vivo sobre isso. Esse compartilhar não depende só de receber, porque bondade é parte da sua natureza. Se ela recebe o bem, a pessoa, ela naturalmente distribui também isso como uma joia da vida. Veja só, se ela não recebe, ela aceita as condições, isso como uma parte da vida. Isso é a pessoa bondosa, que eu espero que a maioria que esteja nos ouvindo. Como seres humanos, com grandes necessidades emocionais, todos nós, não podemos preencher essas necessidades através de acumular, mas somente através de dar, de doar, no mais puro sentido dessa palavra, que é a bondade. Precisamos promover sempre o bem. Eu acho que eu não preciso falar isso. Você liga a televisão, ouve o rádio, ler na internet, todos os dias, todo santo dia, você vê violência. As manchetes são a violência, principalmente as mulheres sendo vítimas. Você já percebeu? Então precisamos valorizar cada vez mais o ser humano, mais proteger mais as mulheres, as nossas crianças, os nossos idosos, as pessoas com deficiência. E graças a Deus, talvez seja por isso, não é? A gente está aqui tanto tempo, porque eu sempre defendi a mulher. A mulher que representa todos nós, que representa a mãe, que representa a nossa motivação para trabalhar, para dar um sorriso, para ser feliz de verdade. Quantos casais, eu adoro ver isso, né? Os casais ali felizes, mas é muito perigoso também essa questão da internet, se mostrando um casal feliz, depois você vê na internet que infelizmente alguns deles não estão mais ali pelos motivos, dentre eles o feminicídio. Isso aqui está em estatística, né? Que nós trabalhamos, também atuamos no jornalismo policial, como repórter. A quantidade de sujeitos que não é homem, homem que é homem, primeiro, homem que é homem não bate mulher. Homem que bate mulher, de modo geral, não são homens, são covardes. São covardes. E esses covardes, no mínimo, precisam ser punidos de formas severas. Você vê a quantidade de mulheres que foram assassinadas cruelmente por esses sujeitos que a sociedade e parte da mídia coloca como homens. Não são homens, são covardes. Esses escolheram
Eles escolheram o caminho do mal, o caminho negativo. Tem sujeitos aí que ele não absorve uma separação. E ele não percebeu que a separação, às vezes, não existe culpado. Ou se tem culpado é ele mesmo, que não valorizou a sua mulher. Não é? E pior, quando se separa. Engraçado, as mulheres, por isso que as mulheres são mais inteligentes, elas aceitam, de forma geral, a separação. Quem não aceita é o homem, né? Se é que a gente pode falar que um sujeito desse é homem. E ele, às vezes a separação é traição da parte dele com a mulher. E ele já tem 2, 3 mulheres aí, um casamento que é mentira, a mulher simplesmente, olha, separei, e ela tem o direito de viver, todo mundo tem direito de viver uma nova vida, quantas vidas for possível, não é? Ué, qual o homem separa, a mulher separa, e todos têm direito a viver uma nova vida, e de preferência, feliz. E tem que ser feliz. Um lar sem felicidade não é um lar. Um casal que vive só de aparências, uma hora vai dar ruim. Então, por que não promover isso? Separou, cada um vai para o seu lado, cada um torce bem pelo outro. Por exemplo, eu sou separado algumas vezes. Graças a Deus, as minhas ex-mulheres, eu vejo pela internet, claro, não vou entrar em contato, mas eu fico feliz quando eu vejo que todas elas, não foi muitas vezes, mas assim, que criaram uma nova família, casaram, assim como eu também, né? Então a gente tem que desejar a felicidade das pessoas. Todas as mulheres que passaram pela minha vida, eu torço para o bem, para que elas sejam felizes, como eu sou. Acabei agora de citar a Janaína, o Edgar. E você que está me ouvindo agora, não sei qual horário, de repente ao vivo, na madrugada, não sei qual a plataforma, não sei qual a rádio você está me ouvindo. Quando aparece aqui os recados, a gente vai mandando. Mas hoje, essa primeira live, esse primeiro programa do Ligeirinho, é captar o melhor para você. É o lado religioso, é o lado que a gente tem que sempre promover. Agradecer a Deus, ser corajoso, corajosa, as mulheres, desapegar das coisas, não é? Às vezes não ficar muito preocupado com os problemas, porque a gente vai resolvendo. Todos nós temos problemas, até gente rica, a rica não tem problema, claro que tem. Tem que ser doce, ter a doçura, né? Discernir, uma palavra bonita também. Tudo isso, né? Enfrentar os desafios, ter equilíbrio e fé, que vem tudo com isso, né? Com a felicidade, a flexibilidade, ser generoso, ser gentil, a honestidade, a humildade, às vezes fazer como uma criança, a inocência, a introspecção, ser intuitivo, só intuitivo, não pré-julgar as pessoas, ser leal, usar da maturidade, ter muita paciência, paz na sua vida, perdão a Deus, ter a pureza também da inocência de uma criança, respeitar e ter responsabilidade na vida, usar a simplicidade em todas as suas ações. No dia a dia que nós vivemos hoje, não custa usar na prática a tolerância e viver de verdade, porque não existe, eu vejo até a internet falar meia verdade, não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. O que é verdade? O que é verdade para você, ouvinte? A verdade é luz, a luz que remove a escuridão, que mostra a todos o caminho. Aquele que está liderando não diria nada, apenas continuaria limpando o caminho para os outros. A liderança, liderando a verdade, não ficará preso, eu digo às pessoas, a fofocas de qualquer tipo, qualquer natureza. Como existe fofocas hoje, né? Você já percebeu? A verdade
nunca ficará presa no que os outros estão pensando e fazendo. Apenas continuará a progredir, a verdade. Não importa o que aconteça ao longo da sua vida, o seu estágio não deve mudar, desde que ele permaneça elevado e constante. Ser tolerante, eu falei da tolerância, é importante tolerar, e muitas vezes a tolerância é entendida como sinônimo de suportar, ou seja, ter de aguentar por previsão ou por pressão. Nada disso. Não é bem assim. Tolerar não é você ser obrigado a suportar, senão eu não estaria falando aqui horas e horas, décadas e décadas. A gente tem que ter, no entanto, o real espírito da tolerância. Tudo tem que ser dosado. É aceitar as diferenças naturalmente. Isso é tolerância. É entender o singular, a singularidade de cada peça que acontece na nossa vida. Você já ouviu falar? Nossa, que você usa o peça como se fosse um ator, né? Uma atriz. A peça que a vida nos traz, chamado ou chamada vida. Cada um de nós tem virtudes e defeitos. Eu acabei de falar isso agora. Quem sou eu para falar e ficar dando exemplo? Eu dou exemplo da minha vida. E a minha vida tem sido maravilhosa, com problemas, claro, mas superados. Então cada um de nós, repetindo, tem virtudes e defeitos, forças e fraquezas. A gente precisa aceitar isso. Mas lutar por quê? Pela fraqueza? Não, pelas forças, né? Convivemos com rosas e espinhos, cada um exercendo o seu próprio papel. Essa elasticidade de visão aumenta nossa resistência frente a personalidades e situações difíceis da vida, da lidar. Deixa eu mandar um abraço aqui, senão eles vão ficar com ciúme. A Dona Maria, ela mandou um recadinho agora aqui, a Dona Maria e a Vivian. Ela falou assim: Ligeirinho, pode me chamar de Vandinha. Eu tenho um carinho especial por você, Ligeirinho. Eu ouço você nas redes sociais todos os dias. Eu estou ouvindo você agora na madrugada, mas eu te ouço durante o meu trabalho com fone de ouvido. Eu trabalho na limpeza, em prédios. Eu sou a Vandinha e a Maria trabalha comigo. Nós somos fãs de você, Ligeirinho. Estamos aqui no Largo 13, em Santa Amaro. A gente te ouvia na Tupi, a gente ouviu lá quando você foi para o interior, mas a rádio pegava aqui. Que legal. Muito bom, pessoal, muito bom, viu? A Vandinha e a Dona Maria. E você que trabalha na limpeza, nas portarias, na segurança, os meus amigos padeiros, né? As pessoas são doces, né? Doçuras das pessoas. E a doçura é a maestria dos sentidos, né? Quando você fala de uma pessoa doce, não é? Essa semana aqui viralizou esse tal de morango do amor, né? Eu lembrei da maçã do amor. Praticamente eu lembro da maçã do amor aqui. Mas o que a gente fala, o que é doçura? Você lembra do doce, não é? Mas a doçura que eu digo é a doçura do agir, da vida, né? É a maestria dos sentidos. A doçura são olhos que veem o fundo das coisas, ouvidos que escutam o coração das coisas, voz que se expressa, como eu estou falando aqui, a essência das coisas. Você está ouvindo minha voz, não é? Doçura é o resultado de uma longa jornada interior, as imagens da vida. Olha que bonito, hein? E a habilidade de ir lá descansar e assistir. O que é realmente doce para você? Nunca poder ser vítima do tempo, porque doçura é a qualidade da pessoa cuja vida o tocou a realidade. E para finalizar, pessoal, fé não se compra, não é?
Eu, quando não tinha noção das coisas, eu falava: mãe, Dona Raimunda de Lima Xavier, está no céu, eu queria ter uma fé igual a fé da senhora. E ela: vem cá, meu filho, me dava um beijo, pegava minhas mãos e falou: brevemente você vai saber o que é fé. O que é fé para você, ouvinte? Sempre pense em continuar movendo-se para frente. Não olhe para os lados, nem para trás. Para frente somente. Aqueles que têm o hábito de olhar ao redor ficam paralisados. Agora não é o momento de ir para trás ou ser deixado de lado. Todos deveriam ter a fé firme em seu elevado destino. O seu destino é elevado e verdadeiro. Preste atenção. Há três vozes fortes a serem ouvidas atentamente. A primeira, minha própria voz interior. Segundo, as indicações do tempo. Terceiro, os sinais de Deus. Coisa bonita, não é? Todas essas citadas estão nos ajudando a ir em frente. Você e eu, acredite nisso. E a verdade é uma só. Seja feliz do seu jeito. Seus sonhos serão realizados agora em agosto. Acredite no seu potencial. Tenha fé. Acredite, sobretudo, em Deus. Bom dia. Ótimo mês de agosto. Deus te abençoe. Deus é bom o tempo todo. Hashtag do rádio para a rede. A rádio Estação Imprensa. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Edson Xavier, ligeirinho no rádio, audiência e credibilidade desde 1986.